Bom dia a todos. Vocês já conseguem ver na tela? Já está aparecendo aí, Hamilton? Ótimo. Já sim, Pedro. Vamos começar então. Então vamos agora iniciar o webinar de apresentação do projeto Oportunidades de Flexibilidade no Setor Industrial Brasileiro. Esse é um projeto que foi desenvolvido pela Mitsigi e Carbon Trust e estamos apresentando aqui eu, Pedro Gomes e Hamilton Ortiz. Eu sou analista de eficiência energética na Mitsigi e o Hamilton é gerente de eficiência energética na Mitsigi. E a Mitsigi, que é uma consultoria com sede no Brasil e Canadá, com mais de 11 anos de experiência em projetos em transição energética, enquanto a Carbon Trust é uma consultoria britânica cujo objetivo é acelerar a descarbonização nos setores público e privado. Esse projeto está sendo financiado pelo Pooled Fund on International Energy e um dos principais objetivos aqui é tentar captar financiamentos para essas oportunidades de flexibilidade e descarbonização em setores industriais do Brasil. Os principais objetivos desse projeto é desenvolver estudos de caso que ou melhor, desenvolver estudos de caso que destaquem as oportunidades de flexibilidade nos setores industriais, fornecendo, fornecendo percepções práticas para apoiar os esforços de descarbonização industrial no Brasil, em dois passos, basicamente. Primeiro, é identificar as oportunidades de flexibilidade do lado da demanda e avaliar os principais potenciais de economia e redução de custos, juntamente com a redução de emissões. A gente tentou desenvolver alguns estudos de caso, olhando para esses objetivos, avaliando então a viabilidade técnica e econômica dessas oportunidades de flexibilidade, com o objetivo de fornecer percepções acionáveis para orientar sua implementação. Só para contextualizar um dos objetivos e motivações desse projeto, a gente tem o problema do curtailment, que está sendo cada vez mais falado ultimamente, que é um problema que é inerente à geração distribuída, principalmente de grandes usinas centralizadas, que é basicamente onde tem muita oferta de energia e pouca demanda. Só que isso também acaba resvalando na geração distribuída. Ainda já tem, inclusive, discussões que falam sobre como a geração distribuída, principalmente com apoio de baterias, pode ajudar a mitigar esse problema. No médio e longo prazo, esse problema passará a ser energético, não mais elétrico, principalmente por conta da finalização das obras de infraestrutura de transmissão que já foram iniciadas. Porém, enquanto isso não acontece, é necessário encontrar mecanismos que utilizem essa energia disponível. E um deles é justamente com as baterias, com o sistema de armazenamento de baterias, que é uma das oportunidades que a gente aborda bastante nos casos. Inclusive, uma solução técnica que já está sendo discutida com a EPE e ONS, por exemplo, é que as concessionárias forneçam horas específicas para carga e recarga dessas baterias, para que justamente a energia que está sobrando seja utilizada de maneira flexível nos sistemas de armazenamento. Boa, Pedro. Complementando esse tema de contextualização do setor elétrico, a gente acha importante citar a recente reforma do setor elétrico promovida pela medida provisória 1300, que vem de uma longa discussão sobre modernização do setor, que em algum momento foi um projeto de lei, mas tem tido muita mudança, muita discussão. Hoje em dia está no formato dessa MP e que tem várias mudanças, né, de fim do desconto da tarifa da TUSD, né, da tarifa fio para projetos de energia renovável. Então, isso faz que alguns dos projetos de solar possam ficar mais caros, né, em termos da energia que eles vão usar ou disponibilizar para a rede, talvez menos atrativos. Tem uma criação de fundos para tarifa social, que também precisarão de alocação de recursos, e também eu acho que essas mudanças da MP, embora tragam algumas melhorias em termos de modernização e em termos de flexibilidade,
trazem também vários desafios e a necessidade de que os clientes, sejam eles livres ou não, ou cativos, desenvolvam ações de eficiência e de digitalização para conseguir acompanhar melhor sua tarifa e seu consumo. Então, isso também puxa o gancho para a gente discutir sobre digitalização. É uma necessidade, né, dos clientes poderem ter noção, quase que hora a hora, ou minuto a minuto, de como é a dinâmica de consumo elétrico. E qualquer investimento em monitoramento, medição, controle, vai ser também uma infraestrutura que ajuda a tomar decisões caso se fortaleçam os esquemas regulatórios de flexibilidade. Alguns dos clientes já acessam a demanda, a resposta, a programas de resposta da demanda, né, quando as concessionárias solicitam uma redução da demanda e, e favorecem via tarifa essa redução. A gente conversou bastante com a Brasce sobre esse tema e alguns dos clientes, alguns dos associados da Brasce já adotam, né, ou se inserem nos programas de RD. E isso só é possível via digitalização. Então, acredito que é um dos pontos-chave assim, para discutir flexibilidade. Ainda nessa questão de, ainda contextualizando um pouco, né, onde se insere o estudo, a gente acha importante citar que os consumidores elétricos, com o tempo, tendem a virar prosumidores, né, que são atores não só que puxam energia da rede, mas também que colocam energia com as suas usinas fotovoltaicas, com excesso de energia delas em alguns momentos, sejam centralizados ou em GD. Também acho que com o futuro de, de preços de energia mais competitivos entre diferentes combustíveis, tanto fósseis quanto orgânicos, haverá necessidade de tomar decisões minuto a minuto, hora a hora, de qual energia utilizar, né? Se uma geração de calor ou de frio ou de usos elétricos vai vir da onde, isso com certeza vai ficar muito mais acirrada, digamos, a briga entre as diferentes energéticos, com certeza com necessidade de digitalização para essa tomada de decisão. E outro ponto que a gente quer trazer nessa apresentação é a emergência das tecnologias de armazenamento térmico, que no mundo vem aparecendo e vem tomando força, que aqui no Brasil talvez não é tão discutido ainda. E outro ponto que também impacta na resposta à flexibilidade é o uso correto, ou a gestão correta dos períodos de manutenção para aproveitar justamente os momentos em que o setor demanda diminuir o consumo ou a demanda de eletricidade, ou beneficia diminuir essa demanda. Alguns dos clientes que hoje fazem RD utilizam bastante dessa gestão da manutenção, então vou fazer uma parada, vou aproveitar o momento em que isso é útil para a rede, né, para o grid. Então são pontos importantes para a gente ver como tendência desse tema flexibilidade. Pode continuar, Pedro. Ótimo, obrigado, Hamilton. Então, para fazer esses estudos de caso, a gente pegou os principais setores industriais do Brasil e selecionou três por meio de uma análise multicritério. A gente tentou dividir em basicamente três tipos de caso, que são os oportunidades em um setor com alto índice de eletrificação, oportunidades com a troca de combustível e uso flexível da nova demanda, e oportunidades em setor energointensivos com processo baseado na combustão de fósseis. O primeiro desses casos, que é a oportunidade em setor com alto índice de eletrificação, a gente observa principalmente poucos usos térmicos ou usos térmicos já eletrificados, enquanto as oportunidades nos dois últimos seriam a eletrificação dos usos térmicos. Como insumo para essa análise multicritério, a gente pegou basicamente informações do Balanço Energético Nacional, quando o projeto estava sendo desenvolvido, a versão mais recente era de 2024. Então a gente considerou os últimos 5 anos, que é de 2019 a 2023, principalmente com dados energéticos dos combustíveis e de eletricidade, e também de dados de emissões. Além disso, a gente também
fez uma análise criteriosa de identificação de barreiras à flexibilidade para cada um desse setor, principalmente para a gente tentar capturar quais o setor que tem mais possibilidade de fazer essa gestão do lado da demanda, e também realizamos entrevistas com atores de mercado. E só para ilustrar a base de dados que a gente pegou dos dados históricos do balanço energético, os principais resultados que a gente tem de consumo de combustíveis, fatia de eletricidade, emissões por cada um dos setores considerados. E a gente chegou nos resultados dos três setores que a gente vai trabalhar nesse projeto, que é o setor químico, no caso de oportunidades em setor com alto índice de eletrificação, setor cerâmico, no caso de oportunidades com a troca de combustível e uso flexível da nova demanda, e o setor de metais não ferrosos, a gente escolheu o alumínio, no caso de oportunidades em setor energointensivo com processo baseado em combustão de fósseis. E agora, iniciando os estudos de caso em si, de cerâmica, a gente colocou um framework aqui do que a gente vai apresentar, que é a curva de carga, o custo e consumo de combustíveis, as economias, a nova curva de demanda elétrica com cada uma dessas ações, e o que a gente está considerando nesse estudo de caso. A utilização de um túnel, de um forno de túnel elétrico em troca dos atuais que são a gás natural, utilização de usina solar fotovoltaica, com apoio do sistema de armazenamento de energia e uma avaliação dos deslocamentos de carga. Esse vai ser as tecnologias e ações que vão compor os cenários que a gente desenhou. De maneira para contextualizar, esse aqui é o perfil do setor de cerâmica conforme o Balanço Energético Nacional. Então é possível ver que no gráfico à direita, basicamente 80% é composto de combustíveis que não são elétricos, né? Basicamente gás natural e lenha, sendo que a eletricidade é uma fatia consideravelmente menor. Esse setor, nos últimos 5 anos, consumiu 19.610 mil toneladas equivalentes de petróleo e teve emissões de 20.602 mil toneladas de CO2. E é importante destacar aqui que, apesar desse o perfil do setor de cerâmica, como detalhado no Balanço Energético Nacional, a gente trabalhou com uma indústria real que nos forneceu os dados, cujo consumo de energia por fonte é consideravelmente diferente desse perfil que está no Balanço Energético Nacional. Então, inclusive, uma das conclusões que a gente vai apresentar ao final dessa apresentação é justamente o melhor detalhamento por setor industrial, considerando seus diferentes segmentos. Que é isso é importante para a gente conseguir, inclusive, dados mais precisos e uma avaliação mais precisa, a nível nacional, inclusive, não tendo que recorrer a receber dados de empresas para fazer esse tipo de análise. Então, as duas oportunidades que foram identificadas aqui para o setor de cerâmica, sendo a primeira a instalação de uma usina fotovoltaica em loco, com apoio de um sistema de armazenamento de energia por baterias. E a segunda oportunidade é a eletrificação dos fornos que são atualmente abastecidos por gás natural. E na segunda oportunidade, a gente mantém a usina e a bateria também, juntamente com os fornos. Não são duas oportunidades isoladas. A oportunidade 2 ela também considera a demanda gerada pela bateria e a energia gerada pelo sistema fotovoltaico. Então, aqui está a caracterização da indústria que nos forneceu os dados. A gente pode ver que a demanda de energia é um pouco flat. Então, isso, por exemplo, já descarta ações de load shift ou peak shaving. Então, basicamente, teriam que ser ações de eletrificação ou eficiência energética para essa questão de descarbonização. E uma demanda média estável em 4,1 megawatts, cujo consumo anual é 35.616 megawatts-hora ano. O consumo de energia na ponta é de 31.636 megawatts-hora ano. E o consumo, melhor, fora a ponta é 31.636 e o consumo na ponta 4.253 megawatts-hora ano. Agora, já mostrando os resultados da primeira oportunidade, que é geração fotovoltaica e sistema de armazenamento de energia, a gente dimensionou um sistema fotovoltaico que consegue gerar
7.036 megawatt-hora ano, utilizando basicamente o teto disponível da indústria. Isso proporciona uma redução de energia fora ponta de 2.847 megawatt-hora ano, que é 10%, 9,08% do consumo anual. E enquanto na ponta, que aí principalmente devido à energia gerada pela bateria, essa redução chega a 86,26%, que é o principal, e isso é o principal resultado de economia financeira, por conta das tarifas diferenciadas na ponta. A gente pode ver aqui nesse gráfico de curva de carga, que a linha pontilhada é a curva de carga atual, e no cenário que a gente está analisando, que é a curva laranja, quando não há geração fotovoltaica nos horários fora ponta, há um aumento da demanda, então isso resulta em aumentos de custo. Porém, esse tem um offset desse aumento de custo, principalmente aqui no horário fora ponta, onde a bateria que foi recarregada e causou esse aumento da demanda vai fornecer a energia para os processos. Então, é basicamente daí que vai vir as economias financeiras. O objetivo desse projeto é olhar principalmente a manutenção da demanda na ponta. Então, a gente, como objetivo aqui, não quer necessariamente aumentar a demanda na ponta. Considerando que há disponibilidade e a possibilidade de que essa demanda seja aumentada fora da ponta, isso não é um problema inicialmente. É, Então, essa energia ela pode ser utilizada para qualquer um dos processos e como pode ser observado que nunca há excedente de energia. Então, teoricamente, toda a energia gerada pelo fotovoltaico e pela bateria vai ser absorvida pelo processo como ele é hoje. Isso requer, esse investimento do fotovoltaico e da bateria requer um investimento de cerca de 32 milhões de reais, que causa uma economia financeira de 3 milhões e 500 mil reais por ano e uma redução de emissões de 355 toneladas de CO2. O payback dessa medida é de 9,1 ano e apresentou um payback negativo de 11 milhões e 700 mil, uma TIR de 4,16. Mas como também a gente vai mostrar nas conclusões, esse VPL é muito sensível à questão das emissões. Então, na existência de um mercado de carbono onde possa ser vendidos créditos, esses cenários podem inclusive se tornar atrativos financeiramente por conta dessa venda do carbono evitado por conta da medida. Passando agora para a segunda oportunidade, que agora considera a eletrificação dos fornos que usam combustíveis fósseis. A gente mantém a mesma bateria e o mesmo tamanho de sistema fotovoltaico, então a geração anual continua 7.036 megawatt-hora ano. Porém, tem um aumento considerável no consumo de energia fora da ponta, principalmente porque são fornos bastante potentes. A gente considerou três fornos de 1 megawatt-hora de potência. Então, tem um aumento geral aqui nessa curva de carga, exceto, como eu já citei, na ponta, que é onde a gente deve manter a demanda como ela é para não causar um estresse maior no grid. Então, na ponta, por conta da energia fornecida pela bateria, esses fornos conseguem rodar sem um acréscimo na demanda como ela está atualmente. Porém, isso acontece consideravelmente, quase o dobro da demanda no horário fora ponta. Isso, obviamente, causa um aumento do custo com energia elétrica, porque você está dobrando a sua demanda, porém, as economias com gás natural que você vai estar tendo, isso vai compensar e dar uma atratividade olhando pelo payback. Você pode ver que o aumento do consumo na fora ponta é de 65%, só que ainda há uma redução leve de 86,66% de consumo na ponta. O investimento é 66 milhões e 500 mil reais, então é essencialmente os 32 milhões de reais da oportunidade um mais cerca de 34 milhões para aquisição desses fornos, que vai proporcionar uma economia financeira de 8 milhões e 300 mil reais e uma redução considerável de emissões de 7.064 toneladas de CO2. Esse caso especialmente é um que, na possibilidade de venda desses créditos de carbono, se torna atrativo com facilidade. Então, os créditos de carbono
a gente calculou que precisavam custar cerca de R$ 93 a tonelada para que o VPL dessa medida seja zero, que é um valor, por exemplo, bastante inferior ao que acontece na União Europeia. Então, o payback dessa medida é 7,9 anos. Sem as vendas do carbono, o VPL é negativo também, de 5 milhões e 600 mil, e uma TIR de 8,74%. Aqui só comparando um resumo dos resultados, então o payback ele é melhor no caso do cenário 2, que é o que tem eletrificação, porém o investimento é quase o dobro. Agora passando para o setor de alumínio. No setor de alumínio, a gente teve que fazer alguns dados sintéticos, porque a gente não teve engajamento de nenhuma indústria que pôde nos passar dados. Então, foi com conhecimento de que a Emicid tem inúmeros projetos de diagnóstico, inclusive no setor de alumínio, a gente conseguiu caracterizar uma empresa genérica do setor de alumínio, de produção de chapas de alumínio primário e secundário. As oportunidades de flexibilidade que a gente está adotando aqui é principalmente a redução do uso de gás natural devido ao enriquecimento com O2 que seria produzido localmente, a cogeração, também a utilização de usina solar fotovoltaica e o armazenamento de energia por baterias. Aqui está a caracterização segundo o balanço energético do setor de metais não ferrosos, então isso aqui não é específico do alumínio, então são todos metais não ferrosos, como por exemplo níquel e cobre. E ele tem um consumo maior do que o de cerâmica, cerca de 26.384 mil toneladas equivalentes de petróleo e uma emissão quase 2 vezes e meia maior do que a do setor cerâmica, de 47 milhões e 49 mil toneladas de CO2. Nesse setor, ele tem uma parcela eletrificada bastante grande, principalmente por conta do alumínio, por exemplo, do alumínio secundário nos fornos de refusão, que costumam ser elétricos também, sistemas motrizes, já no segmento de extração de bauxita por conta do transporte desse material. Mas também, assim como no caso de cerâmica, esse é uma visão geral do setor como um todo e não especificamente do que a gente está tratando, que é o de alumínio, da produção do primário e do secundário. A gente identificou agora 4 oportunidades, sendo a primeira delas a instalação de uma usina solar fotovoltaica. A segunda oportunidade é a cogeração, utilizando o ciclo Rankine orgânico, utilizando apenas os gases de escape do processo atual. A terceira oportunidade é a eletrificação dos fornos de fusão, utilizando a energia gerada pela cogeração. E a quarta oportunidade é uma mais completa, já pensando como todas as outras oportunidades podem trabalhar juntas, que é a geração local de oxigênio para enriquecimento da queima do gás natural, aproveitando a energia elétrica gerada tanto pela cogeração quanto pelo sistema fotovoltaico com o apoio de baterias. Então a gente faz uma mescla maior de todas as oportunidades nessa quarta. A gente caracterizou esse setor de alumínio dessa maneira. O consumo de energia, a gente está considerando 260 mil megawatts-hora ano, também numa curva relativamente flat, porque esses setores costumam operar 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, na ponta tem 228.611 megawatts-hora ano e fora da ponta 31.388 megawatts-hora ano, com uma demanda média de 29,6 megawatts. Na oportunidade um é apenas o fotovoltaico. Então, a geração de energia é um sistema um pouco maior que a gente está considerando aqui e teve uma geração de 9.188 megawatts-hora ano, que proporciona uma redução pequena percentualmente, 4,18 fora da ponta e 0,06 na ponta. Isso é obviamente por conta do consumo gigantesco de eletricidade que requeria basicamente uma usina centralizada, que é o que algumas indústrias de alumínio inclusive fazem. Elas criam as próprias usinas centralizadas com geralmente capacidade instalada na casa de gigawatt, justamente para fornecer toda essa energia necessária para o projeto. A gente não considerou isso, a gente focou
basicamente aqui na geração em loco. Por isso, essas reduções são menores. Aqui está o resultado, é um investimento de 31 milhões de reais, com uma economia financeira de 2 milhões e 500 mil e uma redução de emissões de 500 toneladas de CO2 para um payback de 12,3 anos e também, assim como no caso de cerâmica, um VPL negativo de 11 milhões e uma TIR de 3,13%. Isso ocorre principalmente por conta da energia incentivada do mercado livre de energia, que tem um custo menor e que dificulta a viabilidade desses projetos unicamente de geração distribuída e geração solar fotovoltaica. Já no segundo caso, é o de cogeração. A gente está considerando um ciclo de Rankine orgânico, utilizando basicamente o calor de escape dos fornos de gás natural dessa indústria. Então, como vocês vão ver nos resultados, a viabilidade é bastante grande porque, teoricamente, é uma energia grátis que está sendo atualmente descartada e que é possível de ser aproveitada. Como esses fornos de gás natural operam 24 horas por dia, a geração de eletricidade também vai ocorrer 24 horas por dia. Então, o que vai acontecer na curva de carga é apenas um rebatimento dela, ela vai diminuir igualmente em todas as horas do dia, em cerca de 10% dessa demanda atual. Então, isso significa uma redução de consumo fora da ponta de 14% e na ponta de 10%. O investimento para esse ciclo de cogeração é de 17.800 reais, com uma economia considerável de 11.946.000 reais e uma redução de emissões de 6.552.000 toneladas de CO2. O que acontece aqui é que o gás de escape ele vai poder gerar energia elétrica e também pode gerar calor útil para o próprio processo. Apesar desse calor geralmente ser um calor de baixa temperatura, ele pode ser feito por exemplo, um pré-aquecimento do ar dos queimadores, e é isso que vai proporcionar esse aumento grande nas reduções de emissões, não necessariamente apenas a geração de eletricidade que esse ciclo de Rankine orgânico vai trazer. Hamilton, por favor. Eu ia comentar o que você acaba de citar, Pedro, que é justamente a tecnologia avaliada para cogeração. Só complementando, nesse caso a gente estudou um ciclo de cogeração tipo bottoming, que é quando a gente prioriza o uso de calor e a partir do gás residual se produz uma energia elétrica adicional, neste caso com um ciclo Rankine orgânico, que é uma tecnologia relativamente emergente, assim, que tem ganhado também maturidade nos últimos anos, mas que já possui essa possibilidade de gerar eletricidade a partir de gases de média e baixa temperatura, principalmente média temperatura. Então, é uma tecnologia que permite operar com valores de 400, 600 graus perfeitamente, e a partir disso, num ciclo que seria como uma turbina a vapor, só que com um fluido orgânico, que fica em ciclo fechado, evaporando e condensando, e nessa evaporação e condensação, é, gerando energia numa turbininha de pequeno porte. Então, esse foi, não é tão pequeno no caso que a gente avaliou aqui, porque é uma quantidade de gases bem considerável e uma geração bem considerável também, mas só certificando isso, complementando isso, que a opção avaliada aqui é bottoming e com ciclo Rankine orgânico. Obrigado, Hamilton. E mais uma vez, como a gente considerou que o calor que está sendo utilizado para abastecer é essencialmente o gás de escape do atual processo, essa energia é de graça, teoricamente, não precisa comprar mais combustível para abastecer esse sistema de cogeração, por isso o payback é bastante baixo. E é importante que seja avaliado caso a caso, porque essa disponibilidade de calor não necessariamente ocorre em todas as indústrias. Pode ser, é uma particularidade de cada um. Seguindo aqui agora para a questão de eletrificação mais cogeração. Então, aproveitando esse rebatimento aqui da curva de carga que acontece na cogeração, a gente tentou avaliar como que seria um forno elétrico
para a refusão da sucata para fazer o ácido alumínio secundário, aproveitando essa demanda disponível e tentar manter a curva de carga como ela está agora. Então a gente vai aumentar a parcela elétrica desse processo e aproveitando a cogeração, a gente mantém, não aumenta a demanda de eletricidade e também vai, como está substituindo o gás natural por eletricidade, as emissões também redução de emissões vai aumentar. Então, mantendo o tamanho aqui da cogeração de 22.838 megawatts-hora ano, a gente vai ter uma redução pequena do consumo fora da ponta e na ponta, porque o objetivo não é reduzir o consumo, mas sim aproveitar o máximo de eletricidade possível. Que isso vai ter um investimento de 38.680.000 reais, então vai ser o investimento da cogeração mais esses fornos, e trazendo uma economia financeira de 6.621.000 e uma redução grande de emissões de 11 mil toneladas, porque essas emissões agora elas vão ser juntadas da própria cogeração, quando ela consegue economizar o gás natural ao utilizar calor do ciclo de Rankine para, por exemplo, para o pré-aquecimento dos queimadores e reduz a demanda de gás natural, como também substituindo os atuais fornos a gás natural por fornos elétricos. Então, essa é a maior redução de emissões que atingiu até agora. Também no payback baixo de 5,8 anos e um VPL positivo de 13.800.000 reais, com uma TIR de 14,98%. Mais uma vez, é importante que seja avaliado caso a caso, porque esse payback baixo ele também é resultado do payback baixo do próprio sistema de cogeração. Então, é importante que seja avaliado como é a situação de cada indústria antes de fazer essas avaliações financeiras e técnicas. Milton? Boa. Tentando concluir o que esse exercício aqui fez, é, acho que fica legal entender que uma empresa pode pensar em eletrificação sem aumentar sua demanda, a partir justamente de opções como a cogeração. Então, por exemplo, uma empresa que já está no limite do que pode pedir à concessionária ou à sua empresa comercializadora ou à sua geradora, porque, sei lá, a rede da região já está superlotada e não tem mais como acrescer um mega adicional, ou meio mega adicional, e que tem uma queima no local, né, pode pensar em que com a cogeração gera uma energia adicional que pode ser consumida e meio que fazer um zero a zero, assim, de uma capacidade adicional, instala um equipamento elétrico que substitui um combustível fóssil. Então, esses caminhos de eletrificação, que são tão necessários nas estratégias de descarbonização das empresas, com certeza tem que considerar que uma transição possível a partir da cogeração. Então, acho que é uma conclusão legal e que dá para ver também pelos números das opções mais atrativas em termos financeiros, né? A cogeração com a eletrificação nos deu, né, no exercício uns valores de tempo de retorno bons, de valor presente líquido bom, de taxa de retorno do investimento competitiva no mercado contra outros tipos de projetos, né, que já vimos que nos outros casos não necessariamente era assim. Mas a gente vai concluir mais sobre isso mais no fim. Tem umas conclusões bem legais sobre isso. Seguir. Obrigado, Milton. E, por fim, a quarta oportunidade, que é aquela mais completa, com enriquecimento com O2, a queima, fotovoltaico, sistema de armazenamento de energia e cogeração. Nesse caso, a geração de energia vai ser bastante grande por conta do fotovoltaico e da cogeração, então é basicamente a soma dos dois. E vai ter algumas reduções relevantes, tanto fora a ponta quanto na ponta. Fora da ponta é 29.152 megawatts-hora ano, que isso representa 14,62% do consumo atual. E na ponta, uma redução de 2.490 megawatts-hora ano, que é 7,35%. E aqui está a curva de carga, ela basicamente aumenta aqui um pouco no horário de ponta, porque a gente dimensionou, a gente criou esse cenário considerando que esse enriquecimento com O2 ele só vai ocorrer durante 3 horas por dia. E a gente escolheu os 3 horas de ponta, que seriam o pior caso, mas como vocês podem ver, o pior caso ainda deu um resultado interessante.
Porque como esse enriquecimento com O2 ele vai demandar bastante energia elétrica, essa troca de a energia que você vai requerer para produzir o O2 e a economia que você vai ter com o gás natural para justamente por conta desse O2 enriquecimento com O2 não vai necessariamente ser uma coisa viável se você utilizar 24 horas por dia. Então, se você apenas fazer isso com uma parte do seu combustível, é possível que se encontre viabilidade. Então, a gente aproveitou, considerou 3 horas por dia, que podem ser utilizadas qualquer hora, basicamente, mas então, para efeito de apresentação, a gente está considerando aqui nos horários de ponta. Pedro, só complementando também essa necessidade de apertar a produção de oxigênio num período específico, só queria complementar que a gente começou a avaliar a opção de enriquecimento de oxigênio, pensando em que isso traz uma economia na combustão, né? Só que, como o Pedro já disse, para produzir esse oxigênio, a gente precisa de eletricidade. E a eletricidade é um recurso muito nobre e muito caro, né? Então, quando a gente coloca isso no dia inteiro, realmente não compensa. O ganho de eficiência da combustão não chega a ser tão alto ao ponto de compensar usar essa eletricidade, mesmo ela vindo de fotovoltaico, de baterias, né? Se fosse do grid diretamente, também não ia compensar. Agora, quando a gente avalia, não, vou usar então só a produção de oxigênio num período específico, que o período em que minha tarifa é mais alta, ou que eu tenho um sinal de preço, que faz que a energia fique mais alta, aí passa a ser interessante, sim, ter essa produção de oxigênio para reduzir, para melhorar a eficiência da combustão. E uma coisa interessante também desse cenário é que o oxigênio é um gás, né, que é produzido a partir de ar ambiente, né? Que o ar ambiente é gratuito, né? Pode ser capturado do ambiente sem pagar por ele, e o oxigênio fica armazenado à pressão, né? No vaso de pressão. Então, não deixa de ser uma opção que converte uma energia elétrica, que pode ser disponível por disponibilidade solar, em um gás à pressão, né? Então, não deixa de ser um armazenamento também. Não uma bateria, mas sim um armazenamento de um energético que melhora o caso da combustão. Então, por isso a gente achou interessante, em termos de flexibilidade, misturar, né, uma geração de eletricidade com um armazenamento de um gás que permite ser usado depois em diferentes horários, para melhorar também o caso do gás natural. Ótimo. E só complementando também a questão aqui, por que que a gente está considerando só 3 horas? Que essas são justamente as 3 horas que a bateria consegue fornecer energia. Então a gente está carregando a bateria durante o dia e nessas 3 horas que ela consegue fornecer, ela está exclusivamente atendendo essa produção de O2. Então, então, quando você muda o horário da produção do O2, você também teria que mudar o horário de produção de fornecimento de energia das baterias para esse processo. Esse investimento vai ser alto porque tem cogeração, bateria, fotovoltaico e também o sistema de produção do O2. Só que vai ter uma economia de 7.500.000 reais e uma redução de emissões bastante grande também, de 31.252 toneladas. O payback foi 10,7 anos, é um pouco alto ainda, mas considerando que tem um investimento bastante grande, várias tecnologias embutidas aqui. Não, a gente inclusive esperava um payback maior, mas por conta justamente da bateria, ele consegue reduzir esse payback para 10,7 anos. Então, a bateria nesse caso e a possibilidade de flexibilidade é bastante importante, especificamente nesse caso. Inclusive, é o único que a gente considera bateria aqui no setor de alumínio por conta da, da grande consumo de energia. Um sistema de bateria não ia fazer tanta diferença nos outros cenários, mas nesse aqui ele faz. No caso, o VPL também foi um VPL negativo de 31 milhões de reais e um TIR de 3,61 anos. E aqui a comparação, então, caso de apresentação, o que teve cogeração foram os paybacks que teve, foram os paybacks mais curtos, então 1,5, 5,8 anos. E também essa cogeração também puxou um pouco do payback para baixo no caso 4, que é o mais completo. E a geração fotovoltaica, assim como no setor de cerâmica, teve um payback
é um pouco mais alto também aqui, no caso foi 12,3 anos. A gente agora vai apresentar sobre o setor químico. Assim como todos os outros setores, a gente reforça aqui que os dados que a gente tem no balanço energético, eles são para o setor geral e talvez o setor químico é o que mais sofra com diferentes subsegmentos e diferentes perfis de consumo. Então, isso não é bastante uniforme através de todos os setores. Isso foi, inclusive, uma dificuldade que a gente teve na hora de tentar criar essa indústria genérica, assim como a gente fez no caso de alumínio, porque a gente também não teve engajamento de uma indústria do setor químico. Então, isso reforça mais uma vez aquela conclusão que a gente falou que é importante a gente ter dados específicos por segmentos, porque geralmente eles são bastante diferentes. No caso de cerâmica, por exemplo, a diferença de segmento de um segmento para o outro seria basicamente o uso ou não de biomassa na queima, ou uso mais ou menos de gás natural. Mas, em geral, ele se parece um pouco, os combustíveis que mudam. Aqui a gente entende que, inclusive, essa distribuição de eletricidade, gás natural, GLP, ele muda bastante de setor para setor, de segmento para segmento. Inclusive, quando a gente vai se ateve a apresentar as oportunidades que a gente entende que são possíveis para o setor de cerâmica. Justamente por conta dessa ser bastante heterogêneo, a gente não apresenta os resultados de cada uma das oportunidades pensando em uma indústria específica. Então, só caracterizando aqui a destinação dos energéticos da indústria química, a gente separou basicamente em gás natural e eletricidade, que são os principais. Então, a gente vê que a maioria aqui do gás natural é calor de processo e apenas 16,6% é o aquecimento direto. Aí, já olhando para o lado da eletricidade, a gente vê que tem um consumo relevante aqui, que a gente calculou como sendo 8.942 gigawatt-hora por ano, de refrigeração. E isso é um dado importante quando a gente pensa na oportunidade de utilização de bombas de calor, que você vai juntar o quente com o frio. Então, existindo essa demanda de frio, como é possível ver pelo gráfico, e nesse caso obtido dos resultados do projeto Meta, a gente entende que há sim a possibilidade de utilização de bombas de calor para eletrificar a geração de calor, por exemplo, que utilizam agora caldeiras a gás natural para a utilização de uma bomba de calor e tirar os chillers e aproveitar o frio que vai ser gerado juntamente nessas bombas de calor. Então a gente descreve aqui algumas oportunidades, né? Novamente, a utilização de usina solar fotovoltaica com apoio de baterias, que isso é quase padrão que pode ser aplicado em todos os setores. A eletrificação da geração de calor por meio de bombas de calor, substituindo as caldeiras de geração de vapor água quente. E também uma bastante interessante aqui, que é a utilização de sistema de armazenamento térmico. É, e a utilização flexível desse calor para apoiar nas caldeiras ou então na própria bomba de calor. Se for gerada água quente, pode utilizar água quente diretamente, ou então, se for utilizado vapor, pode pré-aquecer alguma queima. Então, essas são as três: a fotovoltaico, bomba de calor e armazenamento térmico. Aqui eu explicando basicamente como funcionaria a questão da energia solar mais armazenamento, é o que já foi explicado para os outros setores. Tem dois cenários existentes aqui: quando se tem excedente de energia, quando não se tem excedente de energia. E são pontos de atenção para pensar no dimensionamento desses sistemas. Quando não tem excedente de energia, a bateria deve ser recarregada fora do horário de ponta e principalmente fora do horário de geração de energia solar. Porque a gente, como eu já falou, a energia é um recurso nobre e é importante que seja utilizado para os processos. Então, principalmente durante a noite, durante a madrugada e início da manhã, quando não tem geração solar, essa demanda vai aumentar justamente para recarregar as baterias, considerando que é um ciclo de carga e descarga por dia. Então, isso que vai ocorrer é um aumento de demanda nesses horários. Então, isso deve ser considerado, né, no dimensionamento, por exemplo, se for necessário a recontratação de demanda. Porém, na ponta,
onde essa bateria vai fornecer a energia que ela armazenou durante o dia, há uma queda considerável na demanda de energia elétrica. O segundo caso é quando uma usina fotovoltaica ela tem o excedente de energia. Então, aí sim a bateria pode ser recarregada durante o dia e utilizando esse excedente. Então, seria uma briga entre você vender essa energia, caso seja possível, nos esquemas de feed-in tariff, por exemplo, que a gente vê fora do país, ou então se você utiliza essa energia para alguma coisa. Considerando que, em geral, a venda de energia, se você recebe uma parcela da sua tarifa, então você vende por menos do que você pagaria, sempre é mais interessante que você consiga tipo, utilizar essa energia de alguma maneira, e nesse caso seria o próprio armazenamento nas baterias. E, mais uma vez, no horário de ponta vai ter uma redução considerável dessa demanda. E os benefícios, óbvio, de fotovoltaico mais armazenamento, que é descarbonização, a redução da demanda na ponta. Você pode aumentar a sua produção nesses horários de ponta sem aumentar a sua demanda, então você tem mais energia disponível para você trabalhar. E a possibilidade de flexibilidade quando você acopla essa oportunidade com outras, que é o que a gente falou, por exemplo, no caso do O2. Você tendo essa flexibilidade de utilizar a bateria em qualquer momento, não necessariamente só na ponta, você também pode acoplar isso com outras oportunidades que necessitam dessa flexibilidade também. Bom, aqui a gente quer ilustrar um pouco a aplicação dessas bombas de calor, né, e deixando claro que são a avaliação de bomba de calor industrial, né. Acho que é comum associar bomba de calor a aqueles equipamentos pequenos para produção de água quente, por exemplo, para piscina, mas há já oferta industrial de bombas de calor que produzem água gelada e água quente, ou inclusive vapor, de baixa pressão. Então, por isso a gente está colocando aqui que para aplicações de baixa e média temperatura, é possível utilizar um único equipamento, a bomba de calor, frio-calor, que tem todas as possíveis aplicações, né? Aquecimento de água para produção, aquecimento de ambiente, aquecimento de ar, pré-aquecimento de ar de combustão, todas essas possíveis aplicações vêm de um mesmo equipamento elétrico, né? Que a bomba de calor utiliza eletricidade e pode, como já foi dito, aproveitar uma geração fotovoltaica ou outra fonte energética local, ou do próprio grid, né? É, bom, pode passar, Pedro, próximo. Que aqui a gente já está esquematizando isso, né? Que em vez de ter que consumir eletricidade para produzir frio no chiller, que tem sua eficiência para a produção de frio, e adicionalmente ter um consumo de gás natural, por exemplo, para produzir vapor, a bomba de calor permite unificar essas duas coisas numa única equipamento que vai ter uma eficiência muito mais alta, né? Por ter a entrega das duas energias, né, frio e calor, a partir de uma única entrada. É muito usado também em bombas de calor residenciais, mas em climas mais quentes, né, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, né, que tem necessidade de aquecimento e de resfriamento, né, em períodos diferentes do ano. É um equipamento mais comum, de pequeno porte, mas industrialmente também é bastante aplicável no Brasil, né, em setores como o químico, que a gente está falando aqui, mas também no setor de alimentos e bebidas, por exemplo, onde tem processos de frio e de calor ao mesmo tempo. Acho que é isso o principal destaque ali da bomba de calor. Eu não sei se estão ouvindo o barulhinho, o que que tá passando? Não tá dando para ouvir bem a sua voz. Tá bom. É, outra tecnologia que a gente quer ilustrar aqui bastante, que foi avaliada também o seu impacto de uma forma mais conceitual, é a armazenamento térmico. Então pode passar para o próximo, Pedro, por favor. O armazenamento térmico é algo mais emergente, né, que tá sendo já implementado em nível industrial, piloto em alguns países e por algumas marcas de dessas soluções, é, e que basicamente são containers ou módulos, né, que estão compostos de materiais que podem ser cerâmicos, podem ser sais fundidas, né, ou podem ser tijolos, inclusive de carvão ou de grafite, né, são diferentes materiais, pedras vulcânicas, esferas cerâmicas, materiais que conseguem absorver calor e
depois ir liberando ele numa velocidade mais baixa. Então, são soluções que permitem armazenar calor de até 1.500 graus. Há projetos implementados na faixa de 0,5 megas até 1 gigawatt-hora, hoje em dia, né, que já estão instalados ou estão em etapa de instalação. A maioria desses projetos estão localizados na Europa. Inclusive, os próprios fabricantes, a maior parte deles são europeus, mas é um ponto que a gente quer destacar por ser muito interessante poder armazenar calor, né? Não só armazenar energia elétrica. Então, um calor residual pode ser armazenado, uma eletricidade adicional ou em excesso, por exemplo, de fotovoltaico, pode virar armazenamento de calor. Então, é uma das saídas para ter energia disponível 100% do tempo a partir de uma fonte intermitente, como são tantas renováveis, né? A gente está vendo os problemas de cortes, né, das renováveis, como a solar e a eólica. Esse problema poderia ser bastante mitigado implementando grandes usinas de armazenamento também. Então, o calor passa a ser útil, depois pode se transformar de novo em eletricidade, se a gente utiliza turbinas a vapor, por exemplo. Então, é um caminho que não necessariamente são materiais tão complexos ou materiais tóxicos, né? São materiais que podem ser produzidos a partir de materiais naturais. E eu acho que um caminho grande, né? Um caminho interessante para a gente aprofundar. Aí deixar o convite também ao estudo e avaliação mais detalhada dessa solução já em aplicações industriais reais aqui no Brasil. E, bom, aqui só deixando claro que esse armazenamento ele pode ser acionado no ponto em que há uma geração renovável excedente dentro de, por exemplo, de uma fábrica que tem uma usina solar, que ela consegue ultrapassar a demanda no momento em algum momento do dia, né, a demanda não é tão alta quanto a geração local, esse excedente pode ser utilizado para ser armazenado em baterias térmicas e mitigando bastante aí o horário de ponta, né, o horário em que a energia é mais custosa. É, e isso aplica tanto na escala de uma empresa quanto na escala, por exemplo, de uma região ou de uma micro-região, de um sistema elétrico menor, né? Então, se deixar esse destaque aqui tem um benefício duplo da descarbonização por geração de calor por meio de substituição de gás natural por eletricidade e por evitar tarifas mais caras também na ponta. E passou a banana e não comprei. Fala aí, Agora a Pedro, gente, pode continuar. agora a gente vai falar um pouco das recomendações e conclusões. A gente já deu uma pincelada no que a gente entendeu enquanto a gente estava desenvolvendo os cases, mas a primeira delas é a questão da definição de janelas específicas para recarga das baterias com tarifas diferenciadas. É igual a gente falou lá na contextualização do curtailment, que isso era uma coisa que já estava sendo pensada de ser feita, onde as concessionárias estabelecem onde, quando as baterias devem ser recarregadas, quando devem ser descarregadas. E a gente fez um exercício aqui de tentar entender qual que deveria ser a tarifa cobrada especificamente para a recarga da bateria, de maneira que esse caso dê viabilidade. Como exemplo, a gente está utilizando o cenário 2 do setor de cerâmica, que é fotovoltaico, mais bateria, mais eletrificação. Então, por exemplo, o VPL nesse cenário, como a gente apresentou, foi de 5.621.000 reais negativos. Porém, se a tarifa apenas para que a bateria seja recarregada durante o dia fosse 37% do que se paga atualmente, no caso da tarifa fora ponta, esse VPL seria zero. Então, a gente tem mais ou menos uma proxy de quanto mais ou menos quantificar o preço cobrado pela utilização dessa bateria. Porque isso, na verdade, é uma necessidade também do setor elétrico, que é dar um uso para a energia que está em excedente, para evitar o curtailment, a corta da geração de renováveis. Então, é uma energia que existe, uma energia que, caso não seja feito isso, não, simplesmente não estaria sendo utilizada. Então, incentivar que mais indústrias instalem sistemas de baterias e possam recarregar com tarifas diferenciadas é um driver para que
esse tipo de projeto começa a ter viabilidade. E só mostrando aqui, no cenário 2, se vocês lembram, a demanda fora da ponta era maior, ela aumentava por conta da recarga da bateria, mas como você restringe essa recarga, aí como exemplo, a gente está considerando de 11 às 14 aqui, quando você restringe a 3 horas, por exemplo, durante o dia, quando tem geração solar, você aumenta pouco a sua demanda no fora ponta, justamente porque você já tem a geração solar acoplada aqui, que vai fornecer energia para as baterias. Agora a gente vai falar do mercado de carbono. Acho que é Hamilton, por favor. Sim, a gente já alertou, né, no início, durante a apresentação dos cases, que havia muitos dos casos que tinham VPL negativo, né? No caso do o valor presente líquido negativo, mesmo tendo um payback menor a 10 anos, ou por volta de 5 a 10 anos, não é interessante para um investidor, né, ou para uma empresa fazer um investimento grande, né, de milhões ou dezenas de milhões, sem ter pensar em que o valor presente possa ser positivo, né, que vai ser um bom negócio, ou que a taxa de retorno de investimento vai ser melhor do que a taxa do próprio negócio, né, investindo em melhor maquinário de produção, enfim. Só que a gente está imerso, né, num ambiente de mudanças, supremamente dinâmico, né? Inclusive, um sinal disso é a aprovação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões no Brasil, o sistema público e regulado, né, e que está em etapa de implementação e de construção, digamos, da institucionalidade, né, de quem que vai ser a agência que controlará, ou se que se criará uma agência nova, enfim, e não só falando de regulado, mas falando também de mercados voluntários, onde muitas empresas já compram e vendem créditos de carbono. A gente achou interessante não ignorar isso, né? Porque é um ponto que vai ser tão relevante quanto o custo de energia é o custo do carbono, né, emitido, seja ele positivo ou negativo, né? Seja que eu tenha uma floresta para compensar, ou seja que eu tenha uma empresa que emite e precisa buscar um crédito para justamente alcançar uma meta de neutralidade. Então, nesse cenário, fizemos uma avaliação de como que seria a sensibilidade, né, do preço, do valor presente líquido para chegar no zero a zero, pelo menos, né, que seria o caso de não ter nenhuma perda no investimento, e sim passar a ter um payback mais curto ou um retorno de mais longo prazo, né, um projeto que se pague sozinho. E para isso a gente colocou a avaliar, né, o preço do crédito de carbono. Então a gente chegou num número aqui que vocês conseguem ver, que é R$ 93 por tonelada de CO2, seria o valor necessário para poder zerar o investimento no caso de instalar fotovoltaico, instalar baterias, né, o sistema BESS, e eletrificar um forno, né? Nesse caso da cerâmica que tinha essa adição de equipamentos custosos, era um caso de 60 e poucos milhões, ele passa a melhorar bastante o caso se tiver uma venda de um crédito de carbono a 93 reais a tonelada. Esse é um valor baixo comparado com valores praticados, né, de comércio de emissões na Europa, por exemplo, e inclusive é um ponto a discutir, né, aprofundizar depois, como esses cenários de preço do carbono vão influenciar diretamente os casos de projetos de eficiência energética, de flexibilidade, de renováveis, entre outros. Então, acho que isso é um dos pontos que a gente mais queria destacar, né, como é um desdobramento desse estudo, né? Colocar para variar essas oportunidades de comerciar as emissões reduzidas. Outro ponto também que a gente queria destacar, se Acho que quiser teve algum problema aqui compartilhar, teve algum pode problema tirar aqui. aí e colocar enquanto eu vou explicando. Também um dos pontos que a gente falou era a questão de dados disponíveis para fazer os estudos, né? A gente começou a fazer análise de critério com os dados agregados do Balanço Energético Nacional,
que tem uma separação das fontes de energia em cada setor, só que são dados agregados, né, que conseguem ser feitos a partir de um extenso trabalho de levantamento de dados que a EPE conduz, né, e que junta empresas de diferentes segmentos de uma forma estatisticamente razoável e robusta para conseguir representar os setores, né, de uma maneira agregada. Então, dessa maneira, se chega numa matriz energética por setor, né? Só que esse setor é composto de diferentes segmentos, né? Quando a gente desdobra em segmentos, por exemplo, a cerâmica branca, que foi o caso que a gente avaliou, uma empresa real, né, nos dados que a gente conseguiu, a matriz é extremamente diferente, né? Porque no caso cerâmico, especificamente, há muitas empresas de cerâmica vermelha, por exemplo, de tijolos, telhas, blocos, né, de barro, de diferentes materiais de concreto, que ou agregados, enfim, misturas, que utilizam bastante lenha hoje em dia ainda no Brasil, né? E essa lenha é, em volume é bastante representativa e faz que a matriz do setor cerâmico, de maneira agregada, seja como está aqui no gráfico à esquerda. E a empresa real que a gente avaliou tem um consumo principalmente de gás natural, né, que é uma realidade completamente diferente em emissões, em flexibilidade, em custos. Então, o que a gente quer dizer aqui é que, como conclusão, é que seria muito valioso que as empresas contribuam ativamente com o fornecimento de dados para os estudos setoriais, para os estudos nacionais, os estudos regionais, para que as instituições que trabalham com esses estudos e as empresas de consultoria, empresas de ou inclusive universidades que fazem estudos em cima de dados de energia, possam criar casos, né, criar avaliações, por exemplo, de descarbonização, de flexibilidade, em cima de dados mais próximos da realidade. Então, se a gente tivesse um balanço energético mais desdobrado em segmentos, por exemplo, empresas como a Mitsid poderiam, e como a Carbon Trust, sem necessidade de ficar fazendo levantamento de dados, mas usando os dados públicos, poderiam fazer esses cenários, né, de descarbonização de uma maneira que seja útil também para as empresas consumir essa informação, né? Então, é mais esse convite não só a compartilhar os dados quando eles sejam solicitados, né, pelas organizações, associações de classe, enfim, mas também para ter seus esquemas de digitalização dentro das fábricas muito bem alinhados, para poder, dentro de cada fábrica, ter os dados muito bem organizados, porque isso serve para o balanço nacional, né? Mas internamente, in-house, também dá para fazer essas análises. Então, é um convite a isso, a fortalecer a gestão, análise e processamento de dados de consumo de energia de todas essas fontes para poder brincar de cenários futuros e poder fazer avaliações mais precisas, né? Acho que era esse minha mensagem aí dessa conclusão. Ainda outra que eu gostaria de citar como recomendação que a gente achou relevante é que o estudo focou muito na flexibilidade do setor elétrico, né, pensando cenários de eletrificação, de baterias, de fotovoltaico, mas percebemos na prática, e pela característica do Brasil também, que essa flexibilidade do setor elétrico influencia ou está amarrada à demanda e uso de combustíveis, inevitavelmente. A gente não pode ignorar que nas fábricas brasileiras há uma presença muito marcada de combustíveis e de eletricidade, e quando a gente mexe numa ação de flexibilidade, por exemplo, um armazenamento térmico, uma cogeração, um fotovoltaico, isso tem que se relacionar também com os equipamentos que consomem combustíveis, porque às vezes beneficia o caso, como a gente mostrou. A cogeração permite eletrificar, né? O enriquecimento de O2 produzido com eletricidade permite reduzir o consumo de gás natural, né? O armazenamento térmico, que pode ser feito com calor residual ou com eletricidade, permite também reduzir o consumo de gás natural em algum momento. Então, é bom ter esses caminhos, essas possibilidades para fugir dos horários em que a tarifa é pior, onde a carga está muito alta, onde pode ter mais cortes de energia, justamente porque o sistema está super lotado, né?
E, e porque as concessionárias inevitavelmente precisam de demanda para oferecer a novos consumidores, consumidores que vêm em ascensão com o data center, por exemplo, é energia que a gente tem que pôr já disponível, em regiões, né, onde os sistemas às vezes já estão saturados. Então, essa relação, né, entre a flexibilidade elétrica e o uso de combustíveis, a gente achou que é um importante destaque também do estudo. Bom, Pedro, se você quiser fazer o fechamento, fica à vontade. não, assim, acho que o mais importante era o que o Hamilton falou, a questão dos dados. Porque isso foi uma coisa que travou um pouco o desenvolvimento desses cases e também a confiança que a gente tinha nos resultados que a gente estava trabalhando. Porque quando a gente pegava dados de setores, a gente sabia com muita certeza que não necessariamente são dados específicos para indústrias inclusive, na questão de orçamentação também, é importante que tudo seja alinhado com a realidade da indústria. Então, custo de combustível, quantidade de combustível, demanda, tudo isso vai influenciar no VPL, na TIR, no payback, e é o que vai dar ou não a viabilidade do projeto. Então, a questão de dados aqui dos energéticos é extremamente importante e realmente é um convite, torcemos para que isso seja uma realidade no futuro, essa segmentação melhor das informações. E gostaria de agradecer a todos pela presença. Eu vi que o Gleison mandou uma pergunta relacionada ao compartilhamento aqui da apresentação. Vocês podem mandar um e-mail aqui para mim ou para o Hamilton, né? Que a gente vai compartilhar tanto a gravação quanto esse PowerPoint com os resultados e qualquer outras perguntas que vocês tiverem, a gente está aberto a discutir, para pensar em mais coisas que a gente pode fazer sobre o tema, que é realmente um assunto bastante interessante de ser falado. Se mais alguém tiver uma pergunta, a gente pode encerrar por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos pela presença. Reforçar aí o agradecimento e até uma próxima, então. Muito obrigado a todos.